Olá, eu sou o Gui Figueiredo do canal Matemática Informal e nesse vídeo eu vou resolver comentar com vocês todas as questões de matemática da primeira fase do ITA 2024. Para facilitar a sua vida, eu vou deixar um link na descrição do vídeo com o PDF dessa prova e também eu vou separar o vídeo em vários capítulos, então você consegue na barra de status do vídeo acessar cada uma das questões de maneira bem rápida. Inclusive, algumas das questões que eu achei mais interessante eu resolvi de mais de uma maneira. Espero que você goste do vídeo, né? Se possível, siga o canal e dê um like no vídeo. Então, bons estudos. Exercício 37. Sejam A, B e C contidos ou iguais ao conjunto dos reais, tais que C está contido ou igual a. Considere as afirmações. 1. A inter B, união com C, é igual a inter B, união C. E 2. A inter B é igual a C união B inter reais menos C. E 3. A inter B menos C é igual a inter B menos C. São verdadeiras apenas a 1 e a 2, apenas a 1 e a 3, apenas a 2, apenas a 3 ou nenhuma. Perfeito, né? Então, para você fazer esse tipo de questão, você pode tentar utilizar o diagrama de Venn, ou você pode utilizar as propriedades de conjunto, né? Existem algumas propriedades que são interessantes. Por exemplo, nessa 1, quando você tem uma intersecção, união, um outro conjunto, você pode fazer a distributiva da união sobre a intersecção. E a mesma coisa pode fazer com o contrário. Se fosse uma intersecção em uma união, você pode também fazer a distributiva. Então, se você tem A inter B união C, que é esse conjunto da esquerda, você pode aplicar a distributiva. Vai ficar A união C, intersecção B união C. Porém, como ele disse que o C está contido ou é igual ao conjunto A união C é o próprio A. Então, você tem que esse conjunto é igual a A, intersecção B união C. Então, a primeira afirmação é verdadeira. Já a segunda afirmação, só de olhar, eu percebo que provavelmente vai ser falsa. Por quê? Quando você tem uma intersecção de A e B, ele não falou nada sobre o A e B, então pode ser que essa intersecção seja vazia. E no conjunto da direita, você tem C união um conjunto. Então, essa união da direita tem pelo menos elementos do C. Então, se você pega um conjunto C não vazio, aqui na direita vai ser com certeza não vazio. Então, para você provar que essa segunda afirmação é falsa, basta você dar um exemplo de conjuntos A, B e C que não satisfazem ela. E é fácil criar isso, né? É só você pegar o A inter B dando vazio e o C sendo qualquer conjunto que não seja vazio. Então, você pode, por exemplo, pegar, né, o A e o C sendo os reais não negativos e o B sendo os reais negativos. E aí, se você faz a intersecção na esquerda, vai dar vazio. E quando você faz a operação na direita, vai dar todos os reais. E já no 3, ele fala que A inter B menos C é igual a inter B menos C. Para resolver isso, você também pode usar as propriedades de distributiva da união sobre a intersecção e da intersecção sobre a união. Mas aqui, né, a gente também pode utilizar o fato que a intersecção é associativa. Então, se você tem A inter B inter C, você pode fazer a associação. Você pode fazer primeiro a intersecção dos dois primeiros e depois fazer a intersecção com o terceiro, ou você faz os dois últimos e depois a intersecção com o primeiro. E por que isso tem a ver com esse exercício? Bem, quando você faz B menos C, qualquer conjunto menos um outro conjunto é basicamente o conjunto menos o outro é igual a um conjunto intersecção com um complementar do outro. Então, tudo que está no A, mas não está... Tudo está no B, desculpa, mas não está no C, você pode imaginar que é tudo que está no B e não está no C, tá? A intersecção. E quando você tem agora, né, 3 intersecções, você pode usar a associativa. Isso é A inter B, intersecção C complementar. Esse C com a barra em cima é a notação que eu gosto de utilizar para complementar. Seria equivalente a R menos C, todo mundo do universo menos o C. E quando você tem aqui um conjunto intersecção complementar, isso é a
inter B menos C, tá? Intersecção com complementar nada mais é do que menos o conjunto. Então a terceira é verdadeira. E como nós temos a primeira e a terceira verdadeira, nós temos a alternativa B e fim do exercício. Exercício 38. Sejam A, B, C, D pertencente ao conjunto das matrizes N por N de entradas reais. Essa anotação do enunciado está na própria capa da prova de matemática, mas essa é uma anotação muito comum de você encontrar em matemática. Considere o sistema linear AX igual a B e DX mais Y igual a C, nas variáveis X e Y que também pertencem a esse conjunto das matrizes N por N de entradas reais. Considere as afirmações. 1. Se det de A igual a zero ou det de D igual a zero, então o sistema é impossível. Se A igual a B, então o sistema possui uma única solução, né? Essa é a 2. E a 3, o sistema possui uma única solução apenas se o A e o D são inversíveis. E E ou são verdadeiras, aí tem A apenas A1, item B apenas A2, item C apenas A3, item D apenas A2 e 3 e item E nenhuma. Perfeito. Para resolver isso, a gente vai ver afirmação por afirmação e ver qual que é verdadeira e qual que é falsa. Na primeira, ele falou que se o det de A é igual a zero ou se o det de D é igual a zero, o sistema é impossível. Bem, sistema impossível é um sistema que não tem solução. Aqui, para você provar que uma certa afirmação é falsa, basta você dar um contra-exemplo. E a gente consegue criar na 1 vários contra-exemplos. Um contra-exemplo que eu acho mais intuitivo é pensar que o que acontece se o A for igual ao B, que for igual ao D, que é a matriz nula. A matriz nula tem o det de A igual a zero, né, e o det de D igual a zero, né, se o A e o D forem a matriz nula. Se você pega a matriz nula, aqui, aqui e aqui, você vai ter 0 igual a zero na primeira equação, que é verdadeira sempre. E matriz nula vezes x vai dar zero. E vai botar a matriz nula, né? E mais y igual a c, você vai ter a solução em que o x pode ser qualquer coisa e o y pode ser a c. Então você vai ter infinitas soluções. Se você pega, então, o A e o D se da matriz nula e o B também, você vai ter, né, o det de A igual a zero, o det de D igual a zero, e você não vai ter zero soluções, você vai ter infinitas soluções. Então a 1 é falsa. A 2, ele fala que se A é igual a B, o sistema possui uma única solução. Falso também, eu posso usar, inclusive, o mesmo exemplo da primeira. Porque você tem, nesse caso, o A igual a B, e você vai ter infinitas soluções. E na 3, o sistema possui uma solução única apenas se A e D são inversíveis. Perfeito. Então, né, isso é falso. Por que isso é falso? Se você quiser descobrir o A, você teria... Descobrir o X, desculpa. Você teria que isolar a matriz X. Se fosse uma equação com números reais, era só você passar o A dividindo. Mas em matriz não existe divisão por matriz. O que existe é multiplicar pelo inverso. Então, se o A tiver inverso, você pode multiplicar os dois lados pelo inverso de A à esquerda, e aí você vai ter inverso de A vezes A da identidade vezes X dá o X, igual ao inverso de A vezes B. Então, se o A tiver inverso, o X é único. Vai ser inverso de A vezes B. E se você tem aqui já um único valor de X na equação de cima, você vai ter um único valor de Y, porque o Y é C menos DX. Então, se o X é único, o C é definido e o D é definido, o Y também vai ser único. Então, se você tem apenas o A inversível, você já tem uma solução única nesse sistema. O X é só você multiplicar os dois lados pela inversa de A para você isolar o X e descobrir qual é a matriz X. E o Y é só você passar esse dx para o outro lado subtraindo e você vai ter uma única matriz Y que satisfaz o sistema. Então você vai ter, na verdade, né, uma solução bastando apenas o A ser inversível. Como o enunciado disse que o A e o D têm que ser inversíveis, isso é falso. Você pode ter uma solução única com o A inversível e o D não sendo inversível. Então essa é falsa. Então, das alternativas, nós temos apenas a alternativa E, que diz que nenhuma delas é verdadeira. Então, fim do exercício.
Exercício 39. Determine o valor de cosseno de 2 vezes arquitangente de 4/3 mais seno de 2 vezes arquitangente de 4/3. E você tem item A 17 sobre 25, item B 4/5, item C 24 sobre 25, item D 28 sobre 25 e item E 31 sobre 25. Bem, esse exercício dá para você fazer de mais de um jeito. Vamos para a solução 1. Se você tem o arquitangente de θ, vai ser um certo ângulo cuja tangente é 4/3. Tudo bem? Também tem as limitações do contradomínio da imagem da arquitangente. A arquitangente vai ter que dar um valor entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Mas pra gente só importa, né, que a tangente é 4/3. E se você tem a tangente igual a 4/3, a tangente é seno sobre cosseno. Então seno sobre cosseno vai ter que ser igual a 4/3. Então você tem basicamente uma equação envolvendo seno e cosseno. Se você por acaso tiver uma outra equação envolvendo seno e cosseno, você pode resolver o sistema e achar qual é o seno de θ e qual é o cosseno de θ. E a gente pode, né, então, montar um sisteminha utilizando essa relação e utilizando a relação fundamental, que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, se você isola o seno de θ na equação de cima e joga na equação de baixo, você vai ter embaixo uma equação só na variável cosseno. E aí, resolvendo essa equação de baixo, você vai ter que o cosseno ao quadrado de θ vai ter que ser 9,25 avos. E substituindo, então, na equação de cima, né, o cosseno de θ é 3/5 e o seno de θ é 4/5, tudo bem? Eu descartei a solução negativa devido ao intervalo da função arquitangente. A arquitangente, você vai ter só ângulos do primeiro e do quarto quadrante. Como a tangente é positiva, são ângulos do primeiro quadrante. Se bem que para resolver o exercício, o que importa mesmo é que esses dois têm o mesmo sinal. Comentário. Também seria possível você achar mais rapidamente qual é o seno e o cosseno de θ utilizando um triângulo retângulo auxiliar. Falar que a tangente de θ é 4/3 é falar, né, que esse θ ele é um ângulo de um triângulo que tem catetos proporcionais a 4 e 3. E aí, se você faz um Pitágoras, você consegue achar que a hipotenusa vai ser na razão de 3, 4, 5. Aí você consegue achar o seno, o cosseno e a tangente de θ utilizando um triângulo retângulo, tá? Mas aí não é tão interessante, porque essa ideia, né, até dá para ser utilizada, mas seria um pouquinho mais informal se você tivesse o ângulo no quarto quadrante, né, que você teria um valor negativo. E agora o enunciado perguntou quanto que é cosseno de 2 arquitangente de 4/3 mais seno de 2 arquitangente de 4/3. Se você substitui, né, esse arquitangente de 4/3 por θ, você vai ter cosseno de 2θ mais seno de 2θ. A gente pode utilizar fórmulas de arco duplo. Cosseno de um ângulo, do dobro de um ângulo, desculpa, é cosseno ao quadrado do ângulo menos seno ao quadrado do ângulo. E seno do ângulo é 2 seno cosseno. Então você pode substituir. Como eu tinha comentado, o que importa é que os dois têm o mesmo sinal, né? Porque essa tangente é positiva, o seno e o cosseno têm o mesmo sinal. E na hora que você faz o produto, vai dar positivo, não importa qual que seja o sinal, né, dos dois. Então, substituindo, você vai ter o cosseno ao quadrado, vai ser 9,25 avos, o seno ao quadrado vai ser 16,25 avos, e você pode ter, né, 2 seno cosseno. Fazendo a conta, nós chegamos em 17,25 avos, que dá a alternativa A, e esse é o fim da primeira solução. A segunda solução utiliza uma ideia bem interessante. A gente precisa, no meio do exercício, calcular o seno do dobro de um ângulo. A gente não tem o seno nem o cosseno, nós temos apenas a tangente. Existe uma fórmula de arco duplo do seno que poucas pessoas conhecem. Qual que é a ideia? Se você quer calcular o seno de 2θ, seno do dobro de um ângulo, você normalmente utiliza 2 seno θ cosseno θ. Porém, nessa expressão, se você multiplica em cima e embaixo por secante ao quadrado, você vai ficar com 2 tangentes de θ sobre secante ao quadrado de θ. Por quê, né? Secante é 1 sobre cosseno, aí secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, no numerador, vai cortar o cosseno com os cossenos,
vai sobrar seno sobre cosseno, que é tangente. E secante ao quadrado, né? E uma das relações fundamentais, você pode expressar como 1 mais tangente ao quadrado, tudo bem? Porque tangente ao quadrado é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, né? Se você faz o IMC, vai aparecer 1 sobre secante ao quadrado. 1 sobre cosseno ao quadrado, que dá secante ao quadrado. Então, essa é uma fórmula do arco duplo do seno. Até algumas questões do ITA, que se você conhece essa fórmula, sai bem mais rápido. Ela é bem parecida com a fórmula do arco duplo da tangente. Porém, o arco duplo da tangente, aqui tem o sinal de menos. No arco duplo do seno, aqui tem o sinal de mais. Então, você consegue calcular o seno de 2θ sem precisar saber do seno do cosseno, só conhecendo a tangente. Então, o seno de 2 arquitangente de 4/3 vai ser 2 vezes tangente do arquitangente, que é 4/3, sobre 1 mais a tangente do arquitangente, que é 4/3 ao quadrado. Fazendo a continha, vai dar 8/3 sobre 25 nonos, que dá 24/25. Esse é o seno do arquitangente, de 2 vezes a arquitangente de 4/3. Aí, para fazer o cosseno, você pode jogar na relação fundamental. Mas primeiro, você tem que tomar cuidado com o sinal. 4/3 é maior do que 1, tá? Então, se você tem um ângulo cuja tangente é maior do que 1, esse ângulo vai ser maior do que π sobre 4. Então, se você faz o dobro dele, vai dar maior do que π sobre 2, vai dar maior do que 90. Se dá maior do que 90, o cosseno do dobro vai ser um valor negativo. Então, se você joga na relação fundamental, o cosseno desse ângulo é menos, porque é negativo, a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado. Aí seno, a gente descobriu, é 24/25, e fazendo a conta, você vai obter que o cosseno é menos 7 sobre 25, menos 7/25. E como no exercício ele perguntou qual que é o seno mais o cosseno desse ângulo, vai dar então 24/25 mais menos 7/25, que dá 17/25, a alternativa A e fim da segunda solução. Exercício 40. Considere o conjunto A, que é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Qual é o menor n natural, tal que todo subconjunto de A com n elementos contenha pelo menos um par cujo produto seja 256. Bem, aqui a gente vai ter que considerar, né, que isso aqui é um par de elementos distintos, porque senão você vai ter uma outra solução. E qual que é a ideia? Se você pega o conjunto A, como é que você pode ter um par de elementos cujo produto é 256? Você pode ter o 1 com 256, você pode ter o 2 com 128, o 4 com 64, o 8 com 32, ou o 16, né? Ele é o único que não tem par, porque ele seria o par dele mesmo, né? Se a gente considera que ele está se referindo a pares distintos, que foi uma falha do vestibular do ITA, ele poderia botar distintos no enunciado para evitar qualquer problema de ambiguidade, mas enfim, você vai ter, né, esses 4 pares e o 16 que não tem par por ninguém, né? O único par seria ele mesmo. Então, se você pega só 5 elementos, é possível que você pegue um de cada par e o 16. Então, se você pega 5 elementos, é possível que não tenha nenhum par cujo produto seja 256. Então, se você pega 1, 2, 4, 8, 16, por exemplo, você vai ter que o maior produto é 8 vezes 16, que é o 628. Então, nesse conjunto de 5 elementos, não tem ninguém cujo produto é 256. Então, como ele falou que n é o menor valor que sempre vai ter 2 cujo produto é 256, o n tem que ser maior do que 5, porque 5 não é o suficiente. Mas se você pega 6 elementos, você com certeza vai ter que ter 2 do mesmo par. Um jeito de você justificar isso é utilizando o princípio da casa dos pombos. Inclusive, tem um vídeo no meu canal sobre esse princípio. Dá uma checadinha lá depois. Se você pega um conjunto de 6 elementos em A, pelo princípio da casa dos pombos, você vai ter 2 deles que está em um desses 2 conjuntos, um desses 5 conjuntos. Tá? Porque você tem aqui, basicamente, né, os números do subconjunto de 6 elementos são pombos, e cada pombo você pode associar a uma dessas casas. Como você vai ter 6 pombos, que são 6 elementos, e 5 casas, que são 5 conjuntos,
pelo princípio da casa dos pombos, é impossível você ter no máximo um em cada um. Porque se você tivesse no máximo um em cada um, você teria no máximo 5 elementos. Mas como você tem 6, absurdo. Então, com certeza, você vai ter 2 elementos dentro desse mesmo conjunto. E aí, né, o produto desses 2 elementos dentro do mesmo conjunto vai ser 256. Então, a gente provou que 5 não é o suficiente e provou que 6 é o suficiente. Então, logo, o n, que é o menor valor que é o suficiente sempre, né, é o n igual a 6, que dá a alternativa B e fim do exercício. Exercício 41. Considere o conjunto C, que é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Para cada escolha possível de A0, A1, A2, A3 e A4 pertencente a C, dois A2 distintos, formamos o polinômio A0 mais A1x mais A2x² mais A3x² mais A4x². A soma das raízes contadas com multiplicidade de todos os polinômios formados nesse processo é igual a... E aí você tem alternativas, tudo bem? Perfeito. Então, qual que é a ideia? Quando você olha para um desses polinômios específicos, né, vamos chamar de p de x, você pode utilizar a relação de Girard para descobrir qual é a soma das raízes desse polinômio. A relação de Girard diz que a soma das raízes, você pega menos A3 sobre A4. Então, a soma das raízes desse polinômio é menos A3 sobre A4. Então, você tem que a soma das raízes depende só de 2 dos coeficientes. Se você vai fazer as escolhas de A0, A1, A2, A3, A4, sendo os 2 A2 distintos, você está fazendo basicamente uma permutação simples. Então, a quantidade de polinômios vai ser 5 fatorial, que você vai escolher, né, quem vai ser o A0, quem vai ser o A1, quem vai ser o A2, quem vai ser o A3, quem vai ser o A4. Você vai ter, então, 5 fatorial, que são 120 polinômios distintos. E desses polinômios, quantos que o A3 e o A4 ficam nessas posições? Bem, se você tem o A3 fixo e o A4 fixo, você só teria que permutar os outros 3 coeficientes. Então, você vai ter 3 fatorial, que é igual a 6 polinômios, que tem exatamente essa mesma soma, né? Menos A3 sobre A4. Tudo bem? Então, a gente precisa, né, calcular quais são as possíveis somas e depois a gente multiplica por 6, porque cada possível soma vai aparecer 6 vezes. A gente vai ter que, então, calcular, né, as possíveis frações A3 sobre A4. Depois a gente troca o sinal, que é menos A3 sobre A4. Então, como é que a gente pode calcular todas as possíveis frações P sobre Q com P e Q nesse conjunto de C de 1 até 5 com P e Q diferentes? Bem, quando você faz as frações, você vai ter 2 sobre 1, 3 sobre 1, 4 sobre 1, 5 sobre 1. 1 sobre 2, 3 sobre 2, 4 sobre 2, 5 sobre 2 e assim diante. Cada um dos denominadores vai aparecer com todos os possíveis numeradores menos ele mesmo. Então, a gente tem que os numeradores que aparecem com um denominador específico é todo mundo, 1, 2, 3, 4, 5, menos ele mesmo. Então, se você soma todas as frações, você pode fazer um agrupamento de frações que têm o mesmo denominador. E o numerador dessa soma vai ser todo mundo menos ele, vai ficar 15 menos Q. Então, a gente pode fazer a soma substituindo Q por 1, Q por 2, Q por 3, Q por 4, Q por 5. Você vai ter essa soma das frações que embaixo é 1, essa soma das frações que embaixo, né, que o denominador é 2, com 3, com 4 e com 5. Você vai ter, então, 14 mais 13 meios, mais 4, né, que é 12 sobre 3, mais 11 quartos, mais 2, né, que é 10 sobre 5. Se você junta tudo isso, você obtém que a soma de todas as possíveis frações é de 117 sobre 4. E a soma de todos os polinômios, então, que é a resposta, você vai fazer 6 vezes menos essa soma. Porque você tem menos A3 sobre A4, tem o sinal na frente de menos, e cada uma das frações vai aparecer em 6 polinômios distintos, obtendo então um resultado menos 351 sobre 2, que é a alternativa D e fim do exercício. Exercício 42.
O valor de k pertence a reais, de modo que as raízes do polinômio p de x igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 6x mais k estejam em progressão geométrica item A, menos 18, item B, menos 16, item C, menos 8, item D, menos 2, ou item E, menos 1. Bem, primeiro, se ele disse que tem as três raízes em progressão geométrica, você pode chamar uma delas de A, a outra de A vezes Q e a outra de A vezes Q quadrado, em que Q é a raiz e A é o primeiro elemento. Porém, normalmente quando você trabalha com uma progressão geométrica de três termos, costuma ser mais interessante você chamar o central de A, o primeiro de A sobre Q e o terceiro de A vezes Q, porque aí você está sempre multiplicando pela razão Q, tá bem? E para você trabalhar com as raízes de um polinômio sem conhecer todos os coeficientes, né, a gente não conhece o k, você pode utilizar as relações de Girard. As relações de Girard diz que menos 3 sobre 1 vai dar a soma das raízes, x1 mais x2 mais x3, menos 6 sobre 1 vai dar o produto 2 a 2, que é x1, x2, mais x1, x3, mais x2, x3. E menos k sobre 1 vai dar o produto das três raízes, x1 vezes x2 vezes x3. Qualquer uma dá certo, você pode trabalhar, né, uma ou com mais do que uma através de um sistema. Porém, como eu tenho uma progressão geométrica, eu acho mais interessante a gente utilizar a terceira, né, que é o produto das raízes. Eu posso falar, então, que pelas relações de Girard, o produto das raízes é menos k sobre 1. Então, o q no produto corta com o q, né? Tá multiplicando e dividindo. Você vai ter, então, que a vezes a, que é a ao cubo, é igual a menos k. Aí, tirando a raiz cúbica, o a vai ter que ser menos a raiz cúbica de k. Interessante é que o a gente sabe que é uma das raízes. Se o a é uma das raízes, se você substituir x por a no polinômio, vai ter que dar zero. Então, como o a é raiz, o p de a é igual a zero, ou seja, o p de menos raiz cúbica de k é igual a zero. E interessante que fazendo essa substituição, você vai ficar com uma equação só na variável k, que vai permitir a gente encontrar o valor de k. Substituindo, você vai ter a ao cubo mais 3a ao quadrado menos 6a mais k igual a zero. Só que o a ao cubo vai dar menos x ao cubo, menos k, desculpa. O 3 ao quadrado vai ser 3 raiz cúbica de k ao quadrado. O menos 6a vai dar mais 6 raiz cúbica de k. E o k é igual a k. Nessa equação, o menos k corta com k. E você pode passar esse para o outro lado, subtraindo e simplificar por 3. Você vai ter, então, que raiz cúbica de k ao quadrado é igual a menos 2 raiz cúbica de k. Elevando os dois lados ao cubo, você vai ter que k ao quadrado igual a menos 8k. Então, você vai ter duas possíveis soluções para essa equação. K igual a 0 ou K igual a menos 8. O K igual a 0 a gente pode descartar. Primeiro porque não tem alternativa, né? Mas o que é mais correto seria, se o K igual a 0, você vai ter apenas o último coeficiente igual a 0. Então, você vai ter que o 0 é raiz uma única vez nas três raízes. E você não tem como ter um APG com um elemento só além do 0. Então, absurdo, não pode ser igual a 0. Você tem, então, que o K vai ter que ser igual a menos 8, que é a alternativa C e fim do exercício. Exercício 43. Considere um cilindro circular reto, tal que a área de sua base é 1, a área da sua superfície lateral A2 e o volume A3 formem, nessa ordem, uma progressão geométrica crescente. A medida do raio da base pode estar no intervalo item A de 1 até 5 quartos, item B de 5 quartos até 3 meios, item C de 3 meios até 7 quartos, item D de 7 quartos até 2 e item E de 2 a 5 meios. Tudo bem? Perfeito. Então vamos lá. A gente pode chamar de R o raio da base e H a altura do cilindro. E com isso, a gente consegue calcular o A1, o A2 e o A3 utilizando o R e o H. O A1, que é a área da base, é π raio ao quadrado. O A2, que é a superfície lateral, vai ser 2πrh. E o A3, que é o volume, é π raio ao quadrado vezes h, que é a área da base vezes a altura. Então você vai ter esses três elementos formando uma progressão geométrica.
E a definição de progressão geométrica é uma sequência em que a razão entre dois consecutivos é constante. Então, para isso ser uma progressão geométrica, o segundo dividido pelo primeiro tem que ser igual ao terceiro dividido pelo segundo, e assim sucessivamente. Mas como são só 3, a gente para aqui. Então, nós temos que o segundo sobre o primeiro tem que ser igual ao terceiro sobre o segundo. Essa que é a definição de uma progressão geométrica. Você pode simplificar muitas coisas. Você pode cortar o π com um π, o outro π com um π, você pode cortar o h com um h, e você pode cortar, né, esse raio quadrado com o raio na esquerda e um raio embaixo. E se você multiplica em cruz, você obtém, então, né, que r ao quadrado vai ser igual a 4 vezes h. Aí, tirando a raiz quadrada, o r tem que ser 2 vezes raiz quadrada de h. Bem, mas aqui, né, só com isso eu não consigo saber qual pode ser o r, nem qual pode ser o h. Porém, o enunciado disse uma informação importante. Ele disse que é uma progressão geométrica crescente. Na progressão geométrica crescente, o terceiro tem que ser maior que o segundo, que tem que ser maior do que o primeiro. Tá? Ela está aumentando. Em particular, se o terceiro é maior do que o primeiro, você tem que πr ao quadrado h é maior do que π raio ao quadrado. Ou seja, o h vai ter que ser estritamente maior do que 1. E se o h é maior do que 1, você tem que o r é maior do que 2 vezes raiz de 1, que é maior então do que 2. Das alternativas, a única que tem elementos que são maiores do que 2 é a alternativa E. Então, das alternativas, o único que pode ter um valor possível de R é a alternativa E e fim do exercício. Exercício 44. Um poliedro convexo tem 24 vértices e 36 arestas. Sabemos que cada vértice une 3 faces e que o número de arestas em cada face só pode assumir um entre dois valores m ou n. É correto afirmar que: item A, é possível que m igual a 3 e n igual a 4. Item B, é possível que m igual a 3 e n igual a 5. Item C, é possível que m igual a 3 e n igual a 7. Item D, é possível que m igual a 3 e n igual a 8. Ou item E, é possível que m igual a 4 e n igual a 5. Perfeito. Primeiro comentário. O enunciado disse que cada vértice une 3 faces. Porém, dá para você provar que se você tem o número de vértices e o número de arestas proporcionais a 2 para 3, isso é automaticamente correto. Tudo bem? Mas tudo bem, a gente vai precisar dessa informação dada no enunciado. Primeiro, se você tem um poliedro convexo, você pode utilizar a relação de Euler. A relação de Euler diz que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. Como você sabe qual é o número de vértices e qual é o número de arestas, você consegue descobrir qual é o número de faces. O número de faces vai ser A menos V mais 2, que substituindo vai ficar 36 menos 24 mais 2, ou seja, você vai ter 14 faces. Tá? Então nós temos 14 faces, algumas delas com M arestas e outras delas com N arestas. Tudo bem? E como é que a gente pode trabalhar com essa informação agora? Vamos focar apenas nas faces. Eu vou chamar de x o número de faces que tem m arestas. Logo, nós temos 14 menos x faces com n arestas. E uma ideia muito comum de você utilizar em exercícios de poliedros é a contagem dupla do número de arestas. Cada aresta está em exatamente 2 faces. Logo, se você soma quantas arestas tem em cada uma das faces, você vai contar cada aresta exatamente 2 vezes. Então, como cada aresta está em exatamente 2 faces, se você soma m mais n mais n mais n mais n, mais n mais n mais n mais n mais n, se você conta quantas arestas tem em cada face, isso vai dar 2 vezes o número de arestas. Então, você vai ter x faces com m arestas, e você vai ter 14 menos x faces com n arestas. Somando o total de arestas de todas as faces, isso vai dar 2 vezes o número de arestas, que é 36. Nessa equação, né, se você faz a distributiva e se você isola o x vai ficar 72 menos 14n sobre m menos n. Tá bom? Detalhe, como o x é o número de faces, o x tem que ser um número natural. E 14 menos x também teria que ser um número natural, né? Se fosse necessário verificar isso. Se você olha as alternativas,
ele falou que o M pode ser 3 e N4, ou 3, 5, 3, 7, 3, 8 e 4, 5. Vamos ver qual das alternativas vai nos dar um X natural. Se você tem um M igual a 3, o 72 menos 14N vai dar 16. Aqui você vai ter o M menos N igual a menos 1, né, que é a subtração dos dois. Aqui você vai ter, né, com 3 e 5, o numerador dando 2 e o denominador dando menos 2. E assim sucessivamente, né? Você consegue para cada um desses valores substituir, né, e achar quanto que dá o numerador dessa expressão que nós obtivemos e o denominador dessa expressão que nós obtivemos. E como o x tem que ser esse dividido por esse, você vai ter no item A o x valendo menos 16, absurdo. No item B, o x valendo menos 1, absurdo, tem que ser natural. No item C, valendo 6,5, né, também absurdo. No item D, valendo 8, perfeito, talvez seja esse. E no item E, x igual a menos 2, tá bom? Então, das alternativas, a única que tem um x natural é a alternativa D. Então, a gente já pode concluir que essa é a alternativa correta. Mas seria interessante a gente ver que, será que de fato existe tal poliedro? E sim, um exemplo interessante para construir um poliedro com apenas faces triangulares e faces octagonais é pegando um cubo truncado. No cubo truncado, você tem um cubo, são 6 faces que são quadrados, e são 8 vértices, e você pode cortar cada uma das pontas em um plano que corta aqui, né, as arestas em um terço, um terço, um terço. Se você pega cada um dos vértices e faz um tetraedro subtraído dele, você vai obter esse sólido, né, que é o chamado cubo truncado. Perceba que nesse cubo truncado, cada uma das 6 faces originais que eram quadrados viraram octógonos. E cada um dos 8 vértices viraram um triângulo, né, na hora do corte. Então você vai ter esse exemplo satisfazendo o item D. Então, de fato, existe tal poliedro. E fim do exercício. Exercício 45. Considere um triângulo ABC e M o ponto médio do lado BC. Tome o ponto R diferente de A da reta B, tal que medida de AB é igual a medida de BR, e o ponto Q na reta C, tal que medida de AC é igual a 2 vezes medida de CQ, e que não esteja no segmento AC. A reta RM corta AC no ponto S e a reta QM corta o lado AB no ponto P. Sendo 24 a área do triângulo ABC, o valor da área do quadrilátero APMS vale item A 15, item B 16, item C 17, item D 18 e item E 19. Bem, para essa questão eu vou apresentar duas soluções. Uma solução utilizando apenas geometria plana, geometria sintética, e depois eu vou fazer uma solução utilizando a geometria analítica, né, que é um pouquinho mais algébrica. Mas primeiro vamos fazer o desenho do exercício. Ele fala que tem um triângulo ABC, perfeito. Pega o ponto médio de BC, aqui. Você vai pegar um ponto na reta AB, tal que medida de AB é igual a medida de BR. Então você vai basicamente dobrar essa distância. E você vai pegar um ponto na reta AC, tal que AC é o dobro de CQ. Então o AC vai ser o dobro de CQ. Você vai pegar metade da distância aqui para fora. Aí você vai ligar RM, vai encontrar a reta AC no ponto S, e vai ligar QM e vai encontrar a reta AB no ponto P. Nós temos essa figura aqui. Bem, vamos tentar encontrar aonde está exatamente o ponto P e aonde está exatamente o ponto S. Para fazer isso, você pode utilizar o teorema de Menelaus. Tá? Se você não conhece o teorema de Menelaus, tem no meu canal um vídeo sobre o teorema de Menelaus e o teorema de Seva. Ele é bem interessante, depois dá uma olhadinha lá. Então, no teorema de Menelaus, você vai basicamente trabalhar com um triângulo, vamos pegar o triângulo ABC, e uma reta que cruza os lados do triângulo. Pode cruzar os lados no segmento ou no prolongamento. E o teorema de Menelaus, ele serve para saber aonde está esse ponto de cruzamento, e também serve para você provar que 3 pontos estão alinhados. Como a gente conhece aonde essa reta cruza o lado BC e aonde essa reta cruza o lado AC, utilizando o teorema de Menelaus, a gente vai descobrir aonde que essa reta cruza o lado AB. E o teorema de Menelaus, você vai ter um produto de 3 razões, dando menos 1.
menos 1 porque nós estamos trabalhando com segmentos orientados. Calma que já vai ficar mais claro. Como é que você aplica o teorema de Menelaus? De modo resumido, você pega um vértice do triângulo A, faz distância dele até o ponto da reta, do ponto da reta até o outro vértice. Então você faz AP sobre PB, divide um pelo outro. Vezes, eu estou nesse vértice B. Faço do vértice até a reta, da reta até o vértice. BM sobre MC. Estou pegando sempre segmentos da mesma reta dos lados. E agora eu estou aqui no vértice C. Eu faço do C até a reta, da reta até o outro vértice A. Tá? Perceba que o A vai aparecer uma vez em cima, uma vez embaixo, o B uma vez em cima, uma vez embaixo, o C uma vez em cima, uma vez embaixo. O ponto P que está na reta AB vai aparecer com os dois, o ponto M que está na reta BC vai aparecer nos dois, e o ponto Q que está na reta CA vai aparecer nos dois. E quanto que vale essas razões? BM sobre MC, como aqui é ponto médio, vai dar 1. E quanto que dá CQ sobre QA? Bem, se ele disse que isso é o dobro disso, o QA vai ser o triplo de CQ. Porém, como CQ está indo para baixo e QA está indo para cima, em vez de ser mais um terço, é menos um terço. É por isso que a gente fala de segmentos orientados. Isso serve para saber se o ponto vai cair fora ou vai cair dentro do segmento. Enfim, se você corta o menos e passa os 3 multiplicando, você descobre que o AP tem que ser igual a 3 vezes PB. Então, esse segmento aqui é o triplo desse segmento aqui. Eu posso utilizar o teorema de Menelaus também no triângulo ABC e nessa outra reta. Aí, como é que fica o teorema de Menelaus nessa outra reta? Vai ficar, eu pego aqui o vértice A, faço do vértice até a reta, da reta até o outro vértice, AL sobre RB. Do vértice até a reta, da reta até o outro vértice, né? BM sobre MC. Aí do vértice até a reta, da reta até o outro vértice, CS sobre SA. Aqui, quanto que vale AR sobre RB? Tudo isso é o dobro disso pelo enunciado, né? Mas, porém, como um está indo para baixo e o outro está indo para cima, a gente fala que a razão é menos 2. BM sobre MC é menos 1, mais 1, desculpa, né? Que é o ponto médio, está na mesma orientação. E vocês descobrem, então, né, que o SA vai dar o dobro de CS. Então, o SA, que é esse carinha aqui, é o dobro de CS. Tá? Então, esse é o dobro desse. Perfeito? E agora, com essas informações, fica fácil a gente trabalhar com a área. Bem, primeiro, se você traça a reta segmento AM, você vai ter essas 4 regiões, tudo bem? Se você chama essa área de X, como AP é o triplo de PB, essa área vai ser 3x, porque ele tem a mesma altura, só que a base é o triplo. E se você chama de Y essa área vai ser 2y, porque essa base é o dobro dessa e a altura é a mesma. O enunciado disse que todo triângulo tem 24 de área. Se você liga até o ponto médio, como essa base é igual a essa base, essas duas áreas vão ser iguais. Vai ficar metade, metade, 12, 12. Então, x mais 3x vai ser 12. O x vai ser igual a 3. E y mais 2y, que é essa área, vai ser 12. O y é igual a 4. Aí, para calcular a área do APMS, você pode fazer a área total menos x menos y. Vai dar, então, 24 menos 3 menos 4 vai dar 17. Ou você também poderia fazer 3x mais 2y, também funciona. De qualquer maneira, você descobre que é a alternativa C. E esse é o fim da primeira solução. Solução 2. Bem, nessa solução 2, eu vou utilizar uma ideia que parece trapaça, mas está completamente correta, desde que você use os argumentos matemáticos corretos. Tem muito aluno que, quando vai fazer uma questão de primeira fase e percebe que o enunciado não dá informações suficientes para você construir de maneira única o triângulo, faz um caso particular. Ele faz o exercício supondo que o triângulo é equilátero, ou ele faz o exercício supondo que o triângulo é retângulo. Isso pode facilitar as contas dele. Isso pode ser feito em alguns casos específicos. Tá? Na verdade, a gente pode utilizar um conceito de álgebra linear que nós chamamos de transformação linear. Eu posso pegar o plano,
colocar no plano cartesiano, né? Eu coloco o A valendo origem. E aí os outros dois lados, a B e a C, vão ser basicamente dois vetores que eu não sei qual é o ângulo ou qual é o módulo deles. Mas quando você tem uma transformação linear, você consegue pegar dois vetores, né? Porque R2 você vai ter que ter uma base 2, dois vetores que não sejam paralelos, e transformar em dois vetores quaisquer que a sua escolha. E quando você faz uma transformação linear, você pode, por exemplo, pegar esses dois vetores e transformar em dois vetores que formam um triângulo equilátero, ou transformar em dois vetores que formam um triângulo retângulo. E você vai mudar o formato do desenho. Porém, quando você faz uma transformação linear, algumas coisas se mantêm. Se você tinha retas paralelas antes, elas continuam paralelas depois. Se você tinha segmentos paralelos, eles vão mudar de tamanho, mas vão manter a mesma proporção. E razão entre áreas também mantém a mesma proporção. Então, nesse exercício, ele fala apenas de áreas e fala sobre razões de segmentos. Como ele não fala nada sobre ângulo ou sobre o comprimento de fato, você pode utilizar uma transformação linear para transformar o seu triângulo qualquer em um triângulo mais interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o A na origem e eu vou fazer uma transformação linear que transforma um B em 8,0 e o C em 0,6. Eu escolhi esses dois pontos para formar um triângulo que ainda tem a mesma área, porque você vai manter a razão entre áreas. Se você pega um triângulo virando um outro triângulo de mesma área, todas as áreas vão continuar iguais quando você realiza esse tipo de transformação linear. E quando você faz isso, você vai ter então aqui o plano cartesiano, você vai ter o A na origem, você vai ter aqui o B no 8,0, o C no 0,6. E você tem aqui então o nosso triângulo, vai ser um triângulo retângulo, né? Ele é bem mais fácil de ser trabalhado. O M vai ser o ponto médio, que é o 4,3. O ponto R, ele vai estar aqui no prolongamento de AB, vai ser o ponto 16,0, né? Que essa distância aqui tem que ser igual a essa distância. E o ponto Q, ele vai estar aqui no prolongamento de AC, então que essa distância é o dobro dessa. Como aqui é 6, você vai ter 3 aqui, você vai ter o ponto 0,9, tudo bem? É claro que você poderia usar esse artifício em primeira fase, né, mesmo sem conhecer, né, pressupondo que a resposta não mude, mas isso está correto mesmo na segunda fase, se você colocar um textinho parecido com isso, né? Você vai falar, estou fazendo uma transformação linear. Aí com isso, você vai garantir que a razão de segmentos não vai mudar, que a razão de áreas não vai mudar e que os paralelismos também não vão mudar, tudo bem? E como é que eu posso achar os demais pontos? Se você liga de R até M, você vai achar o ponto S no eixo Y e vai ser da forma 0S, certo? Essa reta ela é interessante porque eu conheço o cruzamento no eixo X e o cruzamento no eixo Y. Aqui é 16 e aqui é S. E eu sei que o ponto 4,3 está nessa reta. Quando eu conheço os dois pontos de cruzamento com os eixos, eu posso utilizar a equação segmentária da reta. A equação segmentária da reta diz que x sobre 16 mais y sobre s, que são essas intersecções, 16 e s, é igual a 1 para qualquer ponto da reta. Aí, como o ponto 4,3 está na reta, eu consigo falar que 4 sobre 16 é igual a 3 sobre s. Resolvendo essa equaçãozinha, você descobre que o s vale 4. Tá? Porque isso aqui é 1/4, para dar 1, aqui tem que ser 3/4, né? O S vale 4. Eu posso fazer a mesma coisa com a reta QM para achar o ponto P. O ponto P, ele vai estar aqui no eixo X, vai ser um R0. Essa reta, ela cruza o eixo X em R, e ela cruza o eixo Y em 9. Então, a equação segmentária dessa reta seria x sobre R mais y sobre 9 igual a 1. E como eu sei que o ponto 4,3 pertence a essa reta, eu tenho que 4 sobre R mais 3 sobre 9 igual a 1. Se 3 nonos é 1/3, 4 sobre R vai ter que ser igual a 2/3. Aí você acha que o R vale 6, certo? Então eu tenho aqui todos os pontos que eu preciso. Para calcular a área desse quadrilátero, você pode fazer de mais de um jeito. Eu vou dividir em dois triângulos. Esse triângulo aqui que eu fiz de lilás, ele tem base S, que é 4,
altura 4, então dividido por 2 vai dar área 8. E esse outro triângulo aqui, laranjinha, ele tem base R, que é 6, altura, que é o Y do M, 3, então base vezes altura sobre 2 vai dar 9. Aí se você soma as duas áreas, 8 mais 9, vai dar 17, a alternativa C e fim da segunda solução. Exercício 46. Sejam A igual a 1 mais 3 raiz de 3i e B igual a 2 raiz de 3 mais 4i em números complexos. O menor valor m pertencente a naturais, tal que A elevado a m é igual a B elevado a m é item A 6, item B 8, item C 10, item D 12 e item E não existe m pertencente a naturais, satisfazendo esta igualdade. Bem, nós temos então aqui uma igualdade de duas potências de bases distintas. Trabalhar com duas potências de bases distintas já é difícil nos reais, né, mas nos imaginários fica ainda mais complicado, né? O ideal seria que se você tivesse apenas uma única potência igual a uma constante, aí fica mais fácil você trabalhar com isso. Então, um jeito de você transformar essas duas potências numa potência só é dividir os dois lados da equação por b elevado a m ou por a elevado a m, tanto faz. Eu vou dividir os dois lados por b elevado a m. Se eu dividir os dois lados por b elevado a m, eu tenho que a sobre b elevado a m tem que ser igual a 1. Então, vamos tentar trabalhar com esse valor a sobre b. O a sobre b é 1 mais 3 raiz de 3i sobre 2 raiz de 3 mais 4i. Para você fazer uma divisão de dois números imaginários, você pode multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2 raiz de 3 menos 4i. Quando você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado, embaixo aparece um produto notável. Vai ficar 2 raiz de 3 ao quadrado, que dá 12, menos 4i ao quadrado. Vai ficar menos 16i quadrado, que é mais 16, porque i quadrado é menos 1. Tem uma propriedade que quando você multiplica um número complexo pelo seu conjugado, vai dar um módulo ao quadrado. E em cima é só realizar a distributiva. 1 vezes 2 raiz de 3, 1 vezes menos 4i, dá menos 4i. 3 raiz de 3i com 2 raiz de 3 vai dar 18i. E 3 raiz de 3i com menos 4i vai dar menos 12 raiz de 3 quadrado, que é mais 12 raiz de 3. Aí 2 raiz de 3 mais 12 raiz de 3 sobre 28 vai dar raiz de 3 sobre 2. E menos 4i mais 18i sobre 28 vai dar meio i. Então, o nosso número ele é raiz de 3 sobre 2 mais meio i. Para trabalhar com potência, é interessante que você deixe o número na forma polar, na forma trigonométrica. Esse número já tem módulo igual a 1, porque se você faz 3 quartos mais 1 quarto dá 1, então o módulo é 1. E como raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30 graus, que é π sobre 6, e o meio é o seno de 30 graus, que é o π sobre 6, esse número ele tem módulo 1 e o argumento é π sobre 6. Porque o número, quando você coloca o módulo em evidência, tem que ficar cosseno de θ mais seno de θ, onde θ é o argumento. Então, se você substitui na equação original, nós temos isso. Nós temos que essa potência tem que ser igual a 1. E para realizar a potência do número complexo, você pode utilizar a fórmula de Moivre. A fórmula de Moivre diz que para fazer a potência, você eleva o módulo e você multiplica o argumento pelo expoente. 1 elevado a m vai dar 1 e π sobre 6 vezes m vai dar mπ sobre 6. Então, para esses dois números serem iguais, eles têm que ter o mesmo módulo e o mesmo argumento. O módulo da esquerda 1 já é igual ao módulo da direita 1. E aqui o argumento é mπ sobre 6, e aqui o argumento do número 1, né, todo número real positivo, tem argumento 0. Na verdade, né, quando você vai igualar, é interessante que você leve em consideração que um dos valores pode ter algumas voltas de defasagem. Então a gente fala que um dos ângulos, que é mπ sobre 6, tem que ser igual ao outro 0, mais uma certa quantidade de voltas de defasagem, mais 2kπ com k sendo o número inteiro. Então o argumento da esquerda tem que ser o argumento da direita com algumas voltas de defasagem. Aí se você isola o m, você descobre que o m tem que ser igual a 12k. E como o m tem que ser inteiro, né, e o k é o inteiro, o menor valor natural que dá certo é quando k é igual a 1,
que você obtém m igual a 12 e fim do exercício. Exercício 47. Considere o triângulo de vértices A igual a 0, 0, B igual a raiz de 2, raiz de 3 e C igual a 5 meios de raiz de 2, 0. A equação da reta que passa por B e é perpendicular à bissetriz do ângulo ABC é... E aí tem as alternativas, tudo bem? Gente, antes de começar, queria fazer alguns comentários. Primeiro, quando você pega um triângulo, a bissetriz interna do triângulo é essa reta que corta o ângulo interno em dois pedaços iguais. Você vai ter teta, teta. Se você prolonga um dos lados, você obtém o que nós chamamos de ângulo externo. E você pode fazer a bissetriz do ângulo externo, que é conhecido como bissetriz externa. Se você tem aqui o ângulo interno de 2θ, o ângulo externo vai ser o suplementar 180 menos 2θ. A bissetriz vai dividir em dois pedaços iguais, 90 graus menos θ, 90 graus menos θ. Então, a bissetriz externa, ela é perpendicular à bissetriz interna, porque você tem aqui θ e 90 graus menos θ. Então, quando ele fala a reta que é perpendicular à bissetriz e passa pelo vértice, vai ser basicamente a bissetriz externa. Ele quer saber qual é a equação da bissetriz externa. Para você fazer isso, dá para fazer de vários jeitos, né? Um jeito mais padrão de você realizar bissetriz de ângulos em geometria analítica é através de distância de ponta reta igual a distância de ponta reta. Mas aqui, se você chama o A, B, C, P e Q, os vértices e os pontos de encontro do lado, você poderia utilizar também o teorema da bissetriz interna e o teorema da bissetriz externa. O teorema da bissetriz interna diz que esses dois segmentos formados ligando o ponto da bissetriz interna até o vértice e até o outro vértice são proporcionais aos lados correspondentes, tá bom? Então, AB está para C, assim como BP está para PC. Isso pode ser facilmente demonstrado, através de uma semelhança, utilizando algumas casas paralelas, ou até mesmo utilizando duas leis dos senos, porque esses dois triângulos, eles têm θ e θ e têm dois ângulos suplementares. Se você faz duas leis dos senos e divide, você chega nessa relação. Já o teorema da bissetriz externa é basicamente a mesma fórmula. Diz que se você pega de Q até B e de Q até C, esses dois segmentos formados são proporcionais aos lados AB e AC. Então, AB sobre AC também é igual a QB sobre QC, tá bom? Então, daria para você utilizar isso, daria para você utilizar a equação de distância de ponta reta. Porém, nesse caso, tem um jeito mais rápido de fazer este exercício em particular. Então, para começar, a gente pode fazer o desenho, tá? Nós temos o plano cartesiano, nós temos o A que está na origem, nós temos o B que é o raiz de 2, raiz de 3, e nós temos o C que é o 5 meios de raiz de 2, 0. Então, se você liga o A até o B e do B até o C, você tem um triângulo ABC. Eu vou tirar aqui as marcações do raiz de 2, raiz de 3, só para facilitar a visualização. Primeiro, se você tem o ponto A e o ponto B, você consegue encontrar qual é o coeficiente angular da reta AB. É só você fazer a variação do Y sobre a variação do X. Então, você pode falar que o coeficiente angular M da reta AB, você faz raiz de 3 menos 0 sobre raiz de 2 menos 0. Vai dar raiz de 3 sobre raiz de 2. Na reta BC, a gente pode fazer a mesma coisa. Eu faço a variação do Y sobre a variação do X. 0 menos raiz de 3 sobre 5 meio de raiz de 2 menos raiz de 2. Vai ficar menos raiz de 3 sobre 3 meios de raiz de 2. Aí, se você multiplica em cima e embaixo por raiz de 2 e divide em cima e embaixo por raiz de 3, vai dar menos raiz de 2 sobre raiz de 3. Perceba que esses dois coeficientes angulares, um é o oposto do inverso do outro. A fração está invertida e com sinal trocado. O produto desses dois coeficientes angulares, então, é menos 1. E na geometria analítica, quando você tem duas retas cujo produto dos coeficientes angulares é menos 1, quando um é o oposto do inverso da outra, essas duas retas são perpendiculares. Então, esse triângulo ABC, ele é um triângulo retângulo. O AB é perpendicular a ABC. E isso vai facilitar bastante o exercício, porque se você faz a bissetriz interna, ela vai dividir em 45 graus, 45 graus. E se você faz a perpendicular, que é a bissetriz externa, ela também vai formar 45 graus para ter 90.
Então, a reta que nós estamos interessados é essa reta aqui, que eu vou chamar de reta R. Perceba que essa reta forma um 45 graus com a reta AB, só que ela está 45 graus para baixo. Então, a inclinação da reta R é 45 graus menor do que a inclinação da reta AB. E o coeficiente angular de uma reta é a tangente do ângulo da inclinação. Se eu sei que a tangente do ângulo de inclinação dessa reta tem raiz 3 sobre raiz de 2 da tangente, então, para calcular a tangente do ângulo de inclinação da reta R, é só utilizar o arco diferença da tangente. Eu vou falar que é a tangente desse ângulo menos a tangente de 45 graus, né? E aí você pode utilizar a fórmula do arco diferença. Tangente de alfa menos beta é tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 mais tangente de alfa vezes tangente de beta. Se você multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, você chega em raiz de 3 menos raiz de 2 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Você pode racionalizar o denominador, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3 menos raiz de 2. Aí em cima vai aparecer o produto notável, né? O quadrado de raiz de 3 menos raiz de 2. Vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E embaixo, né, dá diferentes quadrados. Vai dar raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Vai ficar, então, 5 menos 2 raiz de 6. Isso já é o suficiente para você encontrar a alternativa correta, porque todas as alternativas da questão têm um coeficiente angular diferente. Porém, né, para você achar de fato a equação da reta, você pode utilizar também o fato que a reta R passa pelo ponto raiz de 2, raiz de 3. A equação de uma reta conhecendo o coeficiente angular m e um ponto x0 e y0, é só você fazer y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Então, se você aplica, você chega nesse formato de equação. Para transformar na equação reduzida, eu vou fazer a distributiva, tudo isso vezes x, tudo isso vezes menos raiz de 2. E eu posso passar o menos raiz de 3 para o outro lado para isolar o y, e eu chego então nessa equação reduzida, que é exatamente igual à alternativa A. Então, fim do exercício. Exercício 48. Considere a elipse dada pela equação lambda x ao quadrado mais lambda mais 4y ao quadrado, menos 4 lambda x, menos 10 lambda mais 40y, mais 25y mais 4, menos lambda ao quadrado igual a zero, e o ciclo da equação x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 4x, menos 12y, mais 36 igual a zero. Estando no interior do ciclo inteiramente contido no interior da elipse, o valor de lambda pertence aos reais, menos o menos 4 e o 0, quando a excentricidade da elipse é máxima, é igual a item A 3, item B 5, item C 9, item D 13 e item E 15. Tudo bem? Perfeito. Então, antes de começar, né, alguns comentários, é interessante que você saiba, né, o formato da equação da elipse e o formato da equação da circunferência. Uma elipse, ela tem esse formato. Você tem x menos o x do centro ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, se o eixo maior estiver paralelo ao x. Mas se o eixo maior estiver paralelo ao y, você troca o a e o b de lugar, tá? Na elipse, 2a é o eixo maior, 2b é o eixo menor e 2c é a distância entre os focos. E quando você tem uma elipse, esses três valores a, b e c, eles satisfazem o teorema de Pitágoras, né? Porque se você liga os dois focos até o centro e também até um dos pontos do eixo menor, você vai ter um triângulo retângulo de ABC. E a excentricidade que foi comentada no enunciado é C sobre A. Tudo bem? No caso da elipse, a excentricidade, então, é sempre menor do que 1. Já na circunferência, você tem como equação x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado, em que x0 e y0 são as coordenadas do centro e r é o raio da circunferência. A primeira coisa que eu faria nesse exercício é manipular as equações da elipse e as equações da circunferência para transformar no formato que a gente já conhece, né, que é a forma reduzida da circunferência da elipse. Então, como é que eu posso transformar essa equação da elipse na forma reduzida, que é aquela forma que eu mostrei no slide anterior? Eu gosto de fazer através de completar quadrados. Eu vou juntar quem tem x, botar esse lambda em evidência,
vou juntar quem tem y, até posso botar o lambda mais 4 em evidência, e todo mundo que não tem nem x nem y, eu jogo para o outro lado. Então eu fiz isso, né? Eu juntei quem tem x, juntei quem tem y, e quem não tem nem x nem y, eu joguei para a direita. Então, esse fator aqui que está multiplicando lambda, eu quero que seja um trinômio quadrado perfeito. Então, para isso dar um trinômio quadrado perfeito, está faltando somar 4, né? Porque o trinômio quadrado perfeito é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Esse 4, então, vai ser 2 vezes o segundo é 2, falta o quadrado do segundo, então eu vou somar 4 aqui. Mas se eu somo 4 e está multiplicando por lambda, eu, na verdade, estou somando 4 lambda. Então, se eu somo 4 lambda na esquerda, para completar o trinômio quadrado perfeito, eu tenho que fazer a mesma operação na direita para a equação continuar equivalente. E aqui, né, no y, está faltando, ó, esse 10 é 2 vezes o segundo é 5, tá faltando o quadrado do segundo, tá faltando 25. Então, se você coloca aqui 25, você está somando 25 vezes lambda mais 4. Tem que somar a mesma coisa do outro lado da equação para a equação continuar equivalente. E aí, você até pode simplificar o menos 25 lambda mais 4 com mais 25 lambda mais 4. E nesses dois, colocar o lambda em evidência. Fatorando, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, é x menos 2 ao quadrado. Isso daqui é um trinômio quadrado perfeito, é y menos 5 ao quadrado. E na equação reduzida da elipse, você vai ter que ter um igual a 1 na direita. Então você vai passar dividindo esse lambda vezes lambda mais 4. Até acaba simplificando. Então pronto, nós chegamos no formato da equação reduzida da elipse. Nesses dois denominadores, um deles é o a, o outro é o b. Como é que eu sei? Bem, eu tenho que pegar o maior sendo o a ao quadrado, na verdade, né? E o menor sendo o b ao quadrado. Então, para isso aqui ser certo, esse é o a ao quadrado e esse é o b ao quadrado. Então, o a ao quadrado é lambda mais 4 e o b ao quadrado é lambda. Se você quiser achar o c, é só você utilizar o Pitágoras, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O c ao quadrado vale 4. E a excentricidade, então, que é a sobre b, que é c sobre a, desculpa, é 2, que é raiz de c quadrado, sobre raiz de lambda quadrado mais 4. E o centro dessa elipse vai ser justamente o 2 e o 5, ponto 2,5. Tá? Então eu tenho que o centro é 2,5 e a excentricidade é 2 sobre raiz de lambda mais 4. E na circunferência eu faço um processo parecido. Eu junto quem tem x, junto quem tem y e quem não tem nem x nem y eu jogo para a direita. Para completar um quadrado faltam 4, tá? E para completar aqui um quadrado falta, essa aqui 12 é 2 vezes o segundo 6, então falta 36, tudo bem? Você acaba chegando na equação x menos 2 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 4. Nesse caso, o centro agora vai ser o ponto 2,6 e o raio é 2, porque aqui é raio ao quadrado. Perfeito? E com isso, a gente pode fazer um esboço da situação. Eu tenho aqui o plano cartesiano, e algo bem interessante é que os dois centros estão alinhados na vertical. Você tem aqui o centro da elipse, que é o 2,5, e o centro da circunferência, que é o 2,6. A circunferência tem raio conhecido 2. Tudo bem? Então, como a nossa elipse ela tem um eixo maior paralelo ao eixo x, para eu conseguir que o interior da circunferência esteja totalmente dentro do interior da elipse, eu preciso que o semi-eixo menor chegue pelo menos até o ponto mais acima da circunferência, já que está alinhado na vertical. O ponto mais acima aqui da circunferência é o ponto 2,8, né? Porque o raio é 2, se aqui é 6, vai 2 para cima, você vai ter 8. Então, a menor elipse que contém essa circunferência, com centro aqui no 2,5, teria que ter um formato parecido com esse. Só que, para você achar isso, né, você tem então que o ponto mais acima na elipse, que é o 5 mais o Bzinho, tem que ser pelo menos 8 para ficar dentro a circunferência ficar dentro da elipse. Então você tem, né, que 5 mais b, que é o ponto mais acima da elipse, tem que ser pelo menos 8 para a circunferência ficar dentro. Só que o b é a raiz de lambda. Aí você tem que a raiz de lambda é no mínimo 3. Então o lambda vai ser no mínimo 9. Tudo bem? E ele perguntou qual é o valor de lambda que faz a excentricidade ser a maior possível.
Porém, né, quando você olha a excentricidade que a gente achou, perceba que ela é decrescente. Então, quanto maior o lambda, menor a excentricidade. Então, como eu quero a maior excentricidade, eu vou ter que pegar o menor lambda possível. E o menor lambda possível, então, é o lambda igual a 9, que dá a alternativa C e fim do exercício.